Declaro aberta a sessão. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Aprovado. Declaro aprovada a ata. Algum registro? Sim, presidente. Sim. Você quer falar? Pode falar. Quer Não, falar? não, toda vez eu falo. Não. Eu gostaríamos de registrar, embora o desembargador Milton não tinha... Está chegando? Então, eu vou falar outra coisa. Então, eu queria registrar os votos de congratulações pela passagem natalícia do juiz convocado, que tem que estar aqui, juiz Frederico Leopoldo Pereira e Danilo Siqueira de Castro Faria. Acontecidos respectivamente no dia 2 e no dia 3 de novembro próximo passado. Desejando muita saúde, paz e realizações pessoais e profissionais, solicitando que fosse oficiado. Frederico Leopoldo Pereira. 2. Como 2? Por quê? É 2. Isso. E Danilo Siqueira de Castro Faria no dia 3. Mas eu passo para ela. Aqui, ó. E registrar ao desembargador Milton Vasques Tibal de Almeida o nosso profundo pesar pelo passamento de sua querida mãe, dona Ieda Vasques Tibal de Almeida. Infelizmente não pudemos comparecer porque foi no dia de finados e só tomamos ciência a posteriori. Mas desejar a Vossa Excelência, a toda a família, que Deus ampare e conforte todos nessa hora tão triste. Com a nossa adesão, senhor presidente, lamentando profundamente o ocorrido. Público, viu, doutor Tibal? Eu não preciso mandar ofício, não. Eu agradeço pessoalmente. Eu já tive ocasião de estar pessoalmente com nosso colega e dar-lhe os pêsames. Adesão também da OAB. Então, a secretária para o pregão observar as preferências regimentais. Sustentação oral dos processos físicos. Número 32 da pauta, RO 1485, 2014-065, relatora desembargadora Camila, revisor desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton, número 32. Inscrito, doutor Paulo Bueno, ausente. Há uma divergência, Vossa Excelência? Eu estou entendendo, data vênia, que se o reclamante deu quitação por indenização de danos morais, ela abrange os danos estéticos, que, a meu sentir, não passa de uma espécie de dano moral. Então, em razão disso, eu estou acatando a objeção de coisa julgada. E o desembargador Milton Tibal é que dará o voto. Eu peço na relatoria e acompanho essa tese de Vossa Excelência. Eu fico vencida e faço adequação ao voto. Mas é a única coisa? Não. Não, tem outras coisas. Indenização Não, de seguro de tem vida. ajuda de custo de alimentação, seguro de vida, tem um tanto de coisa. Então, tá. Então, o resultado fica assim. Conheceu-se dos recursos e acolheu-se o recurso da reclamada quanto à objeção de coisa julgada. Acolhendo-se... de coisa julgada. Mas no tocante a indenização por danos estéticos. Vencida a relatora num aspecto. E, no mais, o voto da relatora prevalece sem divergência. Não é isso? Isso. Então, vamos ao próximo. 53, RO 1206, 2014-069, relator, desembargador Milton, revisora, desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila, número 53. Está presente, doutora Betânia Mendes, pelo recorrente. Eu peço o relator que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada. No mérito, dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação a reintegração do reclamante no emprego. Esse provimento parcial já atende, doutora? Parcialmente atende, mas eu gostaria que fosse observado uma outra questão em relação a essa reintegração. Então, eu lhe dou a palavra. Boa tarde, senhores. Boa tarde a todos os presentes. O meu questionamento em relação a esse objeto é o seguinte:
não há que se falar em reintegração, muito menos na eleição de CIPA para ele. Se nós observarmos na folha 247, no quadro 3 em anexo da Doutora, INR... desculpa, mas me parece que quanto à reintegração o recurso foi provido. Pois é, mas acontece o seguinte, são dois objetos. Eu questionei porque a juíza de Ouro Preto mandou reintegrar imediatamente, o prazo já havia passado. Eu questiono se ele tinha estabilidade, porque era uma CIPA-MIM. Haviam menos de 10 empregados, eram 8 empregados. Com base nesse quadro, só teria um apenas, que seria aquele que foi efetivamente votado. Ele diz na inicial que era suplente. Não há suplente nesse tipo de situação. A senhora está se referindo à indenização substitutiva? Sim. A indenização substitutiva, Vossa Excelência mantém, desembargador Tibol? Não, o provimento do recurso apenas determina o prejuízo do exame do tópico recursal da delimitação do marco temporal da reintegração. Não há aqui nenhum destaque específico em relação a isso, não. Mas eu, então, vou pedir o adiamento para examinar melhor. Sim, porque isso é... questão Eu vou até pegar a pasta aqui para poder passar o tópico do recurso, que é esse pedido. Só um Tá, minuto. doutora, ficou adiado para a próxima sessão e não haverá intimação, tá certo? Perfeito, muito obrigada. Próximo. Número 36, RO 2081-2014-054, relatora desembargadora Camila, revisor desembargador Bozon, terceiro votante desembargador Milton, número 36. Inscrito está presente o doutor José Caldeira Brant Neto, pelo recorrido. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Não conheço o recurso ordinário interposto por Ferrous Resource do Brasil, Sociedade Anônima, por intempestividade. Vossa Excelência aguarda uma eventual divergência? Evidente, Excelência. Há divergência? Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. 40. Vossa Excelência tem outro processo? Tem, em seguida. Número 41, RO 828, 2014-102, relator desembargador Bozon, revisor desembargador Milton, terceira votante desembargadora Emília, número 41. Doutor José Caldeira está presente pela segunda recorrente. Eu estou conhecendo e negando provimento a ambos os recursos e lhe dou a palavra. Excelentíssimo senhor doutor desembargador-presidente, eminente desembargador, desembargador e companheiro dessa egrégia turma, nobre procuradora, digna secretária. Excelência, a nossa missão aqui dessa tribuna é defender uma matéria já julgada aqui, inclusive por Vossa Excelência na qualidade de relator, que diz respeito ao pleito de concessão de férias-prêmio dos servidores do município de João Monlevade, onde, inicialmente, o regime era estatutário e, posteriormente, foi convertido em regime seletista. O argumento da sentença, e que é o argumento utilizado por essa turma em outros julgamentos, é que a lei orgânica, ela usa o vocábulo funcionário e que, portanto, não se aplica a servidor. Mas, data máxima vênia, a lei orgânica é a Constituição do município. Se o regime jurídico foi transformado em seletista, evidentemente que aquelas normas da Constituição municipal se aplicam a todos os servidores. A não ser que essa norma constitucional municipal fosse inconstitucional, ou ferisse ou confrontasse com algum texto legal. O que não existe. Não há nenhum conflito, porque é perfeitamente possível a concessão de férias-prêmio ao servidor seletista. Me parece, excelências, que o que levou esse tribunal, em algumas turmas, que em outras a gente ganha
a nossa tese é aceita, é aquela situação aqui de Belo Horizonte, onde convivem dois regimes, o regime estatutário e o seletista. Tanto que esse tribunal chegou a editar uma súmula aplicável ao Hospital Odilon Berres, no sentido que não se aplica exatamente porque, no caso, a lei só se aplica realmente a funcionário, porque o regime jurídico é estatutário. Para que poder-se argumentar o seguinte, bom, se a lei dizia funcionário, e se com a conversão do regime estatutário para seletista não há mais funcionário, a lei seria letra morta, ela não teria aplicação no sentido prático. Ora, data máxima vênia. Importante, excelências, verificar que em 2008, muitos anos depois da alteração do regime jurídico estatutário para seletista, houve uma emenda a essa Constituição, na lei orgânica, exatamente nesse item, nesse benefício das férias-prêmio. O que não faria o menor sentido ter uma alteração da emenda constitucional se ela não se aplicasse a mais nenhum servidor. Porque no município de João Monlevade só existem servidores seletistas. Esse é o regime jurídico único municipal. Daí porque, excelências, rogando vênia, nós ouvimos já atentamente as ponderações dessa turma, inclusive do eminente desembargador relator, mas não nos sentimos convencidos, porque não há como deixar de aplicar uma norma constitucional municipal a um servidor apenas em razão de um vocábulo, quando, na prática, não existem mais funcionários, mas sim todos servidores públicos municipais. Com essas singelas considerações, é que pede vênia superlativa a vossas excelências e roga que o seu recurso seja conhecido e provido. Justiça. Esse argumento de emenda à lei orgânica consta do recurso? Consta. Então, eu vou pedir adiamento do processo para a próxima sessão, porque esse argumento me passou desapercebido e eu quero reexaminar a questão. Está no item 2, folhas 446, verso. Tá, e está demonstrado isso. Está demonstrado. Né? Tá. Então, fica adiado para a próxima sessão. Pois não. Muito obrigado. O senhor quer falar no PJE? Se for possível. Pois não. Processo relatora, desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Número 38 da pauta, RO 10.911-18/2014. Estão inscritos doutora Ana Paula Rodarte, Ronaldo Scheibe, ausentes. E está presente o doutor José Caldeira, pelo reclamante. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço dos recursos interpostos por Marcos Aparecido Pellegrini e Alcoa Alumínio Sociedade Anônima, rejeitando a preliminar suscitada pelo autor de não conhecimento do recurso adesivo da ré por intempestivo. No mérito, dou o provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer a condenação 15 minutos extras decorrentes do tempo de espera após o cumprimento da jornada de trabalho, com os reflexos já determinados na sentença de origem para as horas extras. Dou parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação os honorários advocatícios. Mantenho o valor arbitrário da condenação por quanto ainda compatível. O voto lhe atende? Em parte, excelência. Então, lhe dou a palavra. Eminentes julgadores, vou apenas no ponto que merece destaque dessa tribuna, que diz respeito ao adicional de periculosidade. O reclamante era eletricista, trabalhava na sala de curvas. Ligava e desligava, desbloqueava os comandos elétricos para manutenção elétrica. O novo perito chegou à conclusão de que ele não teria direito ao adicional de insalubridade, porque ele lidava com circuito elétrico de voltagem de 440 volts apenas. Me parece, excelências, que o novo perito ficou preso tanto é que ele, inclusive, na conclusão, ele cita o decreto 99.440 da lei
7.369, que está revogada. Hoje, pela nova legislação, basta o trabalho exposto ao risco da energia elétrica. E esse risco está comprovado. A própria sentença transcreve trecho do laudo pericial que demonstra esse fato. É inequívoco que o trabalhador é eletricista, o risco é inerente. Não há mais aquela ontológica discussão a respeito do sistema elétrico de potência, que vai desde da geração ao quadro de distribuição. Hoje não mais persiste qualquer dúvida a esse respeito. Haveria dúvida se fosse uma situação esporádica, mas não é. Aqui é o trabalho diário, rotineiro, e está confirmado, tanto pela perícia quanto pela própria sentença, que apenas se limitou a transcrever o laudo, dizendo que, apesar do laudo não vincular, que não tinha outros elementos para decidir de forma diferente, porque data máxima vênia viola o próprio texto legal. Por isso, Excelência, pugna o trabalhador pela reforma, pedindo sempre a renovada vênia, a eminente desembargadora relatora, para que seja provido o seu apelo nesse aspecto, porque não há dúvida que ele trabalhava sujeito ao risco da energia elétrica. Justiça, Excelência. Relatora. A perícia apurou, concluindo o seguinte, que as atividades desenvolvidas pelo reclamante não são caracterizadas como perigosas por apurar que o autor ligava e desligava circuitos de baixa tensão com utilização das vestimentas adequadas e que não houve exposição à área de alta tensão, nem exposição de forma habitual a riscos elétricos. Então, eu estou mantendo a decisão de primeira instância nesse sentido. Eu vou pedir vista para a próxima sessão. Da mesma forma que aquele outro. Muito obrigado. Uma boa tarde. Voltando aos físicos, número 52 da pauta, RO 1021-2013-020, relator desembargador Milton. Revisora desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila, número 52. Inscritos, doutor Tiago Oliveira, doutora Marta Ribeiro, doutor Antônio Ribeiro, ausentes. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado nos termos do voto relator. 50, AP 715, 2010-003, relator desembargador Milton, revisora desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila, número 50. Presente, doutor Gustavo Pinto, pelo segundo agravado. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Conheço o agravo de petição interposta pela executada, no mérito nego-lhe provimento. E fixo o custo das processuais de execução pela executada no importe de R$ 44,26. O senhor está por um dos agravados, né? Exatamente. Negou-se provimento ao agravo. O senhor aguarda uma eventual divergência? Sim, senhor. Há divergência? Não, da minha parte. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. O senhor tem outro processo? Não, só esse, Excelência. Então, boa tarde, Muito doutor. obrigado, boa tarde. Número 6, RO 384, 2015-113, relatora desembargadora Emília. Revisora desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon, número 6. Presente, doutor Gilberto Lara, pelo recorrente. Relator, doutora Emília. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Determino inicialmente a retificação da autuação e dos registros cadastrais para fazer constar como terceira recorrida PIP Distribuidora Limitada. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao reclamante, isentando do pagamento das custas processuais. Rejeito as preliminares de inadmissibilidade suscitadas pela Danone Limitada e conheço do recurso ordinário interposto pelo autor. No mérito, nego-lhe provimento. O senhor está pela recorrente, não é? Pelo Sim. recorrente. Eu lhe Isso, dou a pelo palavra. reclamante. Pela ordem, só uma dúvida, Excelência. Quando defere a justiça gratuita ao reclamante, exclui também a condenação por litigância de má-fé? Não, Não? não. Então, pois bem,
Queria cumprimentar os desembargadores da Egrégia Turma, o ilustre membro do Ministério Público. Essa questão me preocupa muito, porque foi uma condenação relativamente alta, R$ 8.000 de litigância de má-fé, quando, na verdade, em momento algum, houve ocultação dos fatos por parte do reclamante. Ele, em momento algum, ele oculta que tinha uma empresa ou que tinha algum grau de parentesco. Ele, inclusive, arrola o irmão no polo passivo. Só porque é irmão não quer dizer que pagou. Irmão, às vezes, família também não paga. E essa situação que envolve esse processo é uma situação antiga que envolve a Danone, que ela faz terceirização ilícita por meio de contratos de representação fraudulentos. Não tem um recibo sequer de prestação de serviço. Esses funcionários que eles arrolam na petição inicial, dizendo que eram funcionários do reclamante, no período em que ele tinha, sim, uma empresa, todos eles entraram na justiça e tiveram reconhecimento de vínculo direto com a Danone, o que descaracteriza o vínculo com a empresa dele. E tem que destacar também que ele, sim, teve um período, até maio de 2012, em que ele era contratado como supervisor de vendas na empresa do irmão, que era contratado pela Danone e prestava serviço para a Danone. Nesse período, ele também tinha a empresa Kramer, que funcionava, sim, eu entendi o entendimento da juíza nesse sentido, acho que foi correto, que, de certa forma, é, sim, um grupo econômico e uma confusão de partes. Nesse sentido, eu até entendo o fundamento dela, e confesso que, naquele primeiro momento, quando distribuí a inicial, não me ocorreu isso na mente, senão eu nem pediria o vínculo quanto a esse período, porque, de fato, é um tanto quanto delicado essa questão. Mas há de se convir que esse contrato com a Danone é um contrato ilícito, reconhecido em dezenas de outros processos que eu mesmo tive a oportunidade de advogar contra a Danone e ter o reconhecimento de vínculo. Não existe esse contrato, de fato, entre a Danone, entre a Kramer e entre a Ceni Silva, que é a primeira reclamada. Sendo que, em maio de 2012, foi encerrado o contrato entre a Danone e o grupo Ceni Silva e CRA, e também, porventura, a Kramer. Então, em maio de 2012, foi encerrado esse contrato. A partir daí, ele começou a prestar serviço de forma autônoma para a Danone, por meio da empresa que ele ainda mantinha, que era a CRA, sem nenhum funcionário mais, porque todos foram demitidos sumariamente em 2012, porque não havia mais contrato com a Danone. Posteriormente, ele passou a prestar serviço por intermédio da terceira reclamada, a PIP, prestando serviço diretamente lá dentro, com subordinação direta a funcionário próprio da Danone, conforme confessado pelo próprio preposto e pela própria testemunha da PIP, da terceira reclamada. Ela afirma que ela confirma a prestação de serviço direta do reclamante dentro das instalações da PIP para a Danone com subordinação em vínculo, sem, no entanto, o intermédio da empresa dele, a CRA. Nesse período, ele prestou serviço como qualquer outra pessoa, nas mesmas características de qualquer outro empregado terceirizado. Então, eu acho que deveria haver uma distinção entre um período até 2012, que de fato ele tinha uma carteira assinada como supervisor de vendas, mas de fato ele tinha uma empresa que formava um grupo econômico, eu reconheço isso, mas isso foi um erro técnico, e não necessariamente de má-fé, porque em momento algum foi ocultado a empresa, momento algum foi ocultado o grau de parentesco com o administrador da outra empresa, da primeira reclamada. Em momento algum foi ocultada a natureza da prestação de serviço e a forma que era prestado serviço para a Danone. Só que, a partir de 2012, encerrou esse tipo de relação jurídica e inovou uma nova relação. Erro não é o dele, o erro é da Danone, que promove esse tipo de terceirização. Ela promove esse tipo de terceirização de forma indiscriminada, com contrato de representação, sem sequer juntar uma nota fiscal de prestação de serviço em todos os processos. Dentro do contrato social da Danone, vai estar lá, entre as atividades essenciais inerentes ao contrato social, o transporte de mercadorias. Então, ainda que houvesse um contrato dele com a Danone, esse contrato também seria questionável, porque ela estaria terceirizando a atividade fim que está diretamente citada dentro do contrato social dela, sendo esse o entendimento de dezenas de outros processos, tratando-se das mesmas partes, com os mesmos objetos de pedido. Então, eu queria pedir um destaque quanto a esse tema e pedir, por uma questão assim de bom senso também,
que seja afastada a multa de litigância de má-fé, porque eu entendo que em momento algum houve alteração dos fatos. Ele exerceu o seu direito constitucional de ingresso da ação. Ele entendeu que ele tinha direito. Ele apresentou uma tese jurídica quanto ao entendimento do que ele achava que tinha direito. Ele, em momento algum, ele inventou ou tentou mudar a realidade dos fatos para inventar uma realidade jurídica que não existe. Não. No entendimento dele, apesar dele ter empresa, sim, no entendimento dele ele tinha um vínculo. Ele não ocultou isso em momento algum. Por isso que eu ressalto que não houve litigância de má-fé, porque eu ressalto o tempo todo na petição inicial a natureza da relação comercial que existia. E destaco novamente que existe um lapso, um rompimento, um período novo que se sucede após 2012, em que não existe mais um intermédio da empresa Kramer, em que ele presta serviço para uma terceira empresa interposta, que foi a PIP, que recebeu o contrato após a rescisão do contrato com a Danone, com a Cenicil. E o preposto da PIP, a testemunha da PIP, confirma a prestação de serviço e de forma direta com subordinação a funcionário da Danone. Bem, excelência, eu agradeço pela atenção. É a segunda vez que eu venho aqui esse mês. Não tive muita sorte da outra vez, mas eu gostaria que peço vênia, data máxima vênia, com todo respeito ao voto da relatora, que haja uma reconsideração nesse sentido, para que seja afastada a litigância de má-fé, bem como reconhecido e analisado o vínculo do período independente a partir de 2012, conforme a prova extraída dos depoimentos da audiência de instrução. Muito obrigado. Relatora. Senhor presidente, com todo respeito ao ilustre advogado, que tenta agora justificar toda a situação, eu analisei com muita detidamente esse processo, e eu acho que todo o emaranhado que foi criado na primeira instância, inclusive levando o juiz ao juiz de origem, na audiência, apurar que realmente havia um imbróglio formado para talvez até induzir o juízo a erro, eu, data máxima vênia, eu achei que isso está comprovado nos autos, eu estou mantendo meu voto. Revisora. Acompanho integralmente a relatora. Eu, conhecendo a posição da maioria, fico vencido quanto ao conhecimento, porque data vênia, eu entendo que litigante de má-fé não tem direito à gratuidade de justiça. Então, eu proclamo, nesses termos, o resultado. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. 51, RO 999, 2015, 071, relator desembargador Milton, revisora desembargadora Emília, terceira votante desembargadora Camila, número 51. Está presente doutor Cândido Souza Filho, pelo recorrido. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto pelo réu e, no mérito, nego de provimento. O senhor está pelo recorrido? Estou pelo recorrido. O senhor aguarda eventual divergência? Aguardo. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado nos termos do voto. Relator. Obrigado, senhor. O senhor tem um no PJE? Tem. Então, eu vou mandar apregoá-lo. Processo. Relatora, desembargadora Emília, segunda votante, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Número 1 da pauta. Processo número 10.028-65-2016. Está presente pelo recorrido. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Eu estou conhecendo do recurso e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso da reclamada para determinar que a multa por descumprimento de obrigação de não fazer, em substituição aos parâmetros antes fixados, será devida na quantia de R$ 500 por empregado e por cada dia em que ocorrer o trabalho aos sábados, como compensação de folga em dia ponte, sem que tenha havido prévia negociação coletiva a respeito. E mantenho o valor da condenação, porque ainda é compatível. O senhor está vendo que a relatora está apenas alterando os critérios da multa combinatória. O senhor aguarda eventual divergência? Eu aguardo, por favor. Há divergência? Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Obrigado. Boa tarde.
Número 55 da pauta física, RO 1413, 2014-110, relator desembargador Milton, revisora desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila, número 55. Presente, doutora Ana Rita Santos, pelo recorrente. Pauta física ou é eletrônica? É física, 55. 5. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Rejeita a preliminar arguída, conheço o recurso interposto pela reclamante no mérito negro de provimento. A senhora está pela reclamante. Sim, Excelência. Eu lhe dou a palavra. Boa tarde, Excelências. Boa tarde, meus colegas advogados, o ilícito membro do MP. Eu venho aqui hoje numa tarefa muito difícil, que é discutir o laudo pericial médico. Todo laudo ele vai relatar que esse trabalhador ele trabalhou toda a vida jogando cabos de um poste para o outro. Esses cabos eles pesavam de 10 a 20 quilos. Toda a vida dele profissional foi nisso. Em 2005, já empregado da Telemon, primeira reclamada, ele passou a ter fortes dores no pescoço, no braço e no ombro direito. Então, ele foi afastado pela Previdência e iniciou um tratamento médico na UFMG. E lá foi detectado toda essa problemática dele que o levou à aposentadoria por invalidez, reconhecida judicialmente através de laudo pericial. O que ocorre é que, ao pedir o nexo de causalidade entre o trabalho e a doença, o perito textualmente ele disse que no exame clínico da perícia o reclamante estava a fingir e que não existia doença, na opinião dele, e tampouco a incapacidade para o trabalho, desconhecendo, então, negando o laudo pericial da Previdência, do perito do juízo da Justiça Federal. Então, ele colocou que não havia doença e tampouco nexo. Infelizmente, a sentença reconheceu dessa forma. Mas todo laudo ele vai informar que o trabalho do reclamante era caracterizador desse tipo de doença. O reclamante está praticamente aleijado, ele sequer levanta o braço. Ele vai à Justiça do Trabalho e ele ouve do médico do trabalho que ele está fingindo, que ele não tem qualquer doença e que essa doença não é relacionada ao trabalho. Então, eu peço a revisão desse processo para alterar para determinar a baixa, para novo laudo pericial, inclusive com ofício ao FMG, porque ele fez todo o tratamento dele lá. E assim eu peço a revisão do processo abaixo dos autos, Excelência. Relator? Senhor presidente, com o devido respeito, a UFMG é uma instituição pública de ensino. Portanto, as conclusões de seu serviço médico não interferem na atividade judicial. O laudo elaborado pelo perito do juízo foi conclusivo quanto a serem de natureza degenerativas as doenças que acometeram o trabalhador. Osteofitose, vulgarmente conhecido como bico de papagaio. Ademais, na resposta ao quesito 9º da reclamada, o perito esclareceu: apresenta quadro de cericobranquialgia importante e progressiva, evoluindo com déficit neuromotor em membro superior direito nos últimos 20 dias. Ao raio-x da coluna vertical, evidencia-se osteofitose marginal e redução importante dos espaços discais em nível cervical inferior, acentuadamente em C6 e C7. Estamos aguardando avaliação neurológica, devida à enorme evidência clínica de se tratar de hérnia de disco cervical com provável indicação de cirurgia. O juízo, então, lastreado na conclusão técnica, aplicou o artigo 20 da Lei 8.213, porque efetivamente trata-se de doença degenerativa e não de enfermidade profissional. Há divergência?
Não. Minha parte, não. Também, da minha parte, também não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa Obrigada, tarde, Excelência. doutor. Boa tarde. Agora são os processos eletrônicos. Começar pela sala de sessão. Acabou. Físico acabou. Sala de sessão, relatora, desembargadora Emília. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Então, pode chamar. Advogado fora da região metropolitana de Belo Horizonte, processo número 46 dessa pauta, RO 11.567-23/2016. Estão presentes Dr. Bruno de Oliveira pelo sindicato e Dr. Miguel Gasparoni pela reclamada. Número 46. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Qual que é o número? 11.567-23. Estou rejeitando a preliminar de violação do princípio da dialeticidade, arguída em contrarrazões pelo sindicato, e conheço dos recursos, com exceção no apelo da ré, da alegação de que o sindicato foi convidado e se negou a participar do acordo por inovação recursal. No mérito, nego o provimento a ambos os apelos. Indefiro a pretensão de condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulada em contrarrazões. É como voto. Quem está pelo reclamante? Eu dou a palavra ao advogado do reclamante, primeiramente. Boa tarde. Só de esclarecimento, é o sindicato autor, né? Que o senhor deu a palavra. Sindicato e uma empresa. Sim. Na verdade, a ponderação é a respeito da sentença de primeiro grau, que fundamenta na inexistência do dano moral quanto à imagem do sindicato, assim como o dano moral coletivo, uma vez que a juíza considerou que a posição altaneira do sindicato pelo lapso temporal da inscrição de um suposto acordo coletivo sem a participação do sindicato e a distribuição de uma ação retirava qualquer dano a se configurar a imagem do sindicato. O que, máxima vênia, não concordamos, porque o dano, ao nosso ver, ele nasce no momento em que a empresa ré busca elaborar um acordo nos termos que violavam a convenção coletiva vigente e a própria CLT, afastando a participação do sindicato. No que tange ao dano moral na figura coletiva, também ponderamos no seguinte sentido: era possível exigir de algum trabalhador que colocou a assinatura naquela lista recusar? O homem médio poderia retirar essa posição, uma vez que de um lado você tinha um empregador e do outro na condição de hipossuficiência econômica sem a participação do sindicato profissional. É nesses dois pontos que ponderamos e consideramos ainda a reincidência da empresa nesse tipo de conduta, quando no Carnaval de 2014 o sindicato foi convidado e assim o fez em assembleia, e a empresa, pedindo a compensação de feriados pontes, ela perdeu a assembleia e mesmo assim elaborou esse tipo de conduta, teve esse tipo de conduta, melhor dizendo, o que foi resolvido perante a mediação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Dessa forma, manifesto pela procedência do pedido de condenação ao dano moral à figura do sindicato autor e ao dano moral coletivo. Muito obrigado. O advogado da reclamada. Excelências, boa tarde. A economia do Brasil vive um clima de grande expectativa. As indústrias estão falindo, os comércios fechando suas portas, prestadores de serviços encerrando suas atividades, uma roubalheira nunca vista em nossa história, investimentos praticamente nulos, dívidas crescentes, impostos e mais impostos, desempregos cada vez mais crescentes. Hoje são 12 milhões de brasileiros desempregados. E o Ubá, polo movereiro desse Estado, não é diferente. Em 2015, tínhamos mais de 450 indústrias em plena atividade. Hoje somos pouco mais de 300. De 2015 para cá, cerca de 4 mil marceneiros com carteira assinada perderam seus postos de trabalho e mais de centenas de informais. Empresas como a Cievo, Kiplac,
dezenas de fábricas de estofados não tiveram outra alternativa senão a demissão, chegando ao encerramento. A Tecil tem mais de 1.000 empregados e está em recuperação judicial. Empresas grandes como Móveis Apollo, tinha 600 empregados, encerrou suas atividades. Taimo, Tinasce, Carol, Josep, Mademóveis e tantas outras fecharam suas portas. A Itatiaia, a grande Itatiaia, reduziu drasticamente seu quadro em Ubá e fechou sua unidade no Espírito Santo. A Bom Pastor tinha 1.800 empregados, hoje tem mais ou menos 950. A Parópolis demitiu 700. A situação é preocupante. Produz com dificuldade e não tem mercado comprador. Diante deste quadro que eu delineei aqui, assistindo aterrorizados seus colegas serem demitidos ou chegarem para trabalhar e encontrarem a porta de sua fábrica fechada, os trabalhadores da recorrente Móveis Europa, eles próprios entabularam um acordo. Viram que estavam produzindo os fardos que estavam se amontoando nos depósitos da empresa e não estavam sendo vendidos. Não haviam compradores. Ou a empresa parava ou demitia. Surgiu então deles mesmos a ideia de um acordo de compensação de horas. Não teve nenhum dedo da diretoria da empresa, respeitando-se a saúde, o lazer, o ambiente familiar dos operários e garantindo-lhes, acima de tudo, os empregos. Fizeram um tipo de abaixo-assinado e levaram à direção da empresa, que concordou, porque são ótimos colaboradores, e a maioria deles colegas, trabalhador, patrão de 20 e 25 anos de convívio. Móveis Europa, então, enviou cópia para o Ministério Público do Trabalho em Juiz de Fora e para o Sindicato Autor em Ubá. Não concordando com a atitude dos empregados, o sindicato entrou com a presente ação na Justiça. O culto e festejado doutor juiz Davi Koch Torres concedeu liminar. Mesmo assim, não tendo compensado uma hora sequer, como não compensou até hoje uma hora sequer, Móveis Europa comunicou aos colaboradores e até a presente data não procedeu sequer um desconto. Na audiência inaugural, o juiz Dr. Davi propõe um entendimento, um diálogo entre as partes, porque nada havia de imoral ou constrangedor no documento dos obreiros. Adiou-se então a audiência. Móveis Europa ficou no aguardo do chamamento do sindicato, que cobramos da direção do sindicato, e nada aconteceu. Até o momento em que o próprio sindicato disse que iria na empresa e eles escolheriam a dedo 3 a 5 funcionários para ouvir. Não aconteceu. Ninguém foi à empresa, ninguém ouviu ninguém. Em face da inércia do sindicato, nós reiteramos em juízo pedido de encaminhamento ao ofício para algumas empresas onde os acordos que fizeram foram homologados pelo sindicato. Como não fomos atendidos, reiteramos à juíza, a doutora Raíssa, que anunciou que analisaria o pedido, mas não encaminhou os ofícios. Esse ofício trariam provas de que o sindicato usou de 2 pesos e 2 medidas, aprovando acordos e negando o da Europa. O próprio sindicato afirma isso no processo. Eu tenho aqui um documento que chegou nas minhas mãos segunda-feira. Não sei se posso passar para os senhores, mas é o acordo de compensação de horas celebrado pelo Móveis Palmeira com seus funcionários e homologado pelo sindicato. Diz o seguinte: devido ao desaquecimento das vendas, fica estabelecido o sistema de compensação de horas, com a finalidade de, nos períodos de diminuição da atividade da empresa, a jornada de trabalho ficará reduzida ao tempo necessário, sem que haja redução nos salários dos funcionários, gerando um crédito de horas a favor da empresa e como débito para o empregado. E será utilizado pela empresa quando houver necessidade de aumento de produção, no período de 4 de abril a 31 de agosto. E mais embaixo diz o seguinte: se não for suficiente, pode ir até 31 de dezembro. Excelências, não vou me alongar mais e nem ser muito repetitivo. É delicadíssima a situação econômica de nosso país. No berço do sindicalismo, na ABC Paulista, as montadoras entabularam o acordo de forma que as horas fossem compensadas. E os trabalhadores, inclusive, concordaram até mesmo em diminuir seus salários, desde que tivessem os empregos garantidos até 2018. Faltou o sindicato de Ubá. Desculpe a presença do doutor Esquisato, meu grande amigo. Bom senso, equilíbrio, igualdade de conduta, sensibilidade, espírito de cooperação. Tudo que eu disse aqui está no processo, à exceção desse documento do Móveis Palmeiras. Por isso eu vim aqui, com toda humildade, requerer que seja revista a decisão de primeiro grau, julgando-se totalmente improcedente a pretensão do sindicato autor, revogando-se a liminar concedida, prevalecendo, a partir da revogação, a vontade livre e espontânea dos trabalhadores, lançada nos termos devidamente por eles assinados, o que, aliás, a magistrada de primeiro grau reconheceu,
que não houve qualquer tipo de reação, que não houve dolo e não houve má-fé. Se assim não entenderem, Vossas Excelências, que sejam julgadas incabidas a multa aplicada pela magistrada e as demais cominações, porque a recorrente jamais ou sequer colocou em prática o acordo assinado entre as partes. Acordo este, repisa-se, de iniciativa dos próprios trabalhadores. Vou terminar citando a nossa Carta Maior. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E diz lá no artigo, no item 20, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. O advogado administrador Sérgio Ferreira Pantaleão ensina para nós, abre aspas, a legislação trabalhista brasileira tem como de seus pilares os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da livre iniciativa, através dos quais serão regulados os limites na relação empregado-empregador, tanto na negociação individual quanto na coletiva. Por favor, esse é o nosso pedido, por justiça, e agradecemos imensamente aos senhores. Relatora? Realmente, Peraí. Hein? Não, não pode debater, não, doutor. O documento é do arquivo do próprio sindicato. O senhor vai juntar esse documento, doutor? Não, é quem Se houver deferiu? Ninguém permissão, deferiu. E dou visto ao colega Não, agora. porque ele não no- pediu a juntada desse É. documento, não? Nessa altura também não dá. O que eu argumento é o seguinte, ele sustentou algo que eu não sei, como? É uma questão... O documento está assinado pelo presidente do sindicato, Excelência. Que seja, mas eu preciso pelo menos ver e me manifestar, Excelência. Mas ninguém vai deferir a juntada. Vai deferir? e na verdade, eu data máxima vênia, acho que esse documento não vai mudar também o entendimento. Quanto à juntada do... não. Eu só peço um instante para fazer uma manifestação. Não, doutor, eu não posso criar esse precedente Sim, de ficar aqui um debate como se aqui fosse o Congresso Nacional. A juntada do documento não vai ser deferida, não. Relatora? sem mais. Senhor presidente, eu também entendo que mesmo que fosse, eu não entendo, a minha ideia é de que não vai interferir na minha decisão, porque, na verdade, aqui eu não defiro dano moral, mesmo porque, acompanhando até o entendimento do doutor Davi, que é o juiz de origem, e a gente tem notícia de como ele se empenha nas conciliações que são feitas em Jombá, que, por sinal, é minha terra natal. Então, eu entendi, e como eu transfiro aqui uma parte da sentença dele, o acordo sequer chegou a gerar qualquer efeito. E eu até fiquei realmente assim, um pouco surpresa dessa panaceia de dano moral agora, até por causa de negociações sindicais e pedidos de trabalhadores com relação a essa situação. E nós sabemos que a situação realmente, não só no polo moveleiro lá da região, como também aqui em Belo Horizonte, a situação realmente é muito grave. De modo que eu não vi nenhuma violação a qualquer princípio, mesmo porque o acordo foi natimorto, ele não gerou efeitos, portanto, eu não vi razão para qualquer tipo de indenização. Eu estou mantendo meu voto e nada tenho a acrescentar com relação ao que foi afirmado da tribuna. Revisora? Integralmente de acordo com a relatora. Mas me bateu uma dúvida. Então, Vossa Excelência está confirmando que a empresa não deu eficácia a esse acordo? Não deu. O próprio juiz de origem fala que não deu. E o advogado da empresa também disse que não. Que a empresa comunicou ao Ministério Público e o sindicato da proposta que teria recebido dos empregados. Que nasceu dos próprios empregados. Então, data vênia, eu acho que o caso é de improcedência da ação, porque não houve também violação à convenção coletiva. Então, eu daria data vênia provimento ao recurso para julgar improcedente a ação.
Aqui, na verdade, apesar de especificamente não se falar em procedência, eu acho que vai gerar isso mesmo. Mas não é o voto de Vossa Excelência. Aqui não. Vossa Excelência quer pedir retirada do processo para exame mais tranquilo? Só se eu for examinar sob esse ângulo de que poderia ser... Porque eu estou, a partir da sustentação do advogado da empresa, me bateu essa dúvida. E coincide com o que o juiz de origem também A gente lançou na pode sentença. também ficar presumindo fraude, né? Que a empresa estava por trás dessa iniciativa dos empregados. Se a empresa não deu cumprimento ao acordo e, pelo contrário, oficiou o Ministério Público do Trabalho e o próprio sindicato para que, eventualmente, fosse formalizado o acordo... Porque nessa parte do recurso eu até não estou conhecendo, quando a empresa afirma que o sindicato teria sido chamado e não teria se manifestado, eu nem estou conhecendo, porque isso foi inovação recursal. Isso não foi apreciado lá na origem, não. Ah, é? Então eu retiro. Então Isso é inovação recursal. Tanto que eu não estou conhecendo nesse aspecto. Diante disso, eu passo a acompanhar Vossa Excelência. Porque essa alegação de que o sindicato foi convidado e se negou a participar do acordo, isso é inovação recursal. Eu nem estou conhecendo. Não foi apreciado lá embaixo, não. Na origem, não. Mas que foi oficiado o Ministério Público, foi? Sim, foi. Então eu passo a acompanhar Vossa Excelência integralmente e proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. O advogado da outra parte é que criou a confusão. Processo da mesma sessão, número 22, RO 10.611-14/2015. Está presente o Dr. Caio Gabriel Marcondes, pelo reclamante. O número? 22 da pauta, do doutor Emília. 10.611. O advogado está presente? Tá. Ele está por quem? Pelo reclamante. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. É um recurso da Petrobras, eu estou conhecendo e negando provimento. Só aguarda eventual divergência, doutor? Há divergência? Não. Então proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Muito boa tarde, Vossa Excelência. Muito obrigado. Boa tarde. Número 9 da pauta, RO 10.233-21/2016. Está presente doutora Cristiane Lilian Lara, pelo reclamante. Número 9 da pauta, 10.233. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. 10.233. Eu estou conhecendo do recurso, no mérito nego provimento ao apelo da reclamada e dou provimento ao recurso do reclamante para deferir o adicional de periculosidade à razão de 30% do salário base durante todo o pacto laboral, com reflexos em horas extras, adicional noturno, aviso prévio, 13º salários, férias mais 1/3 e FGTS mais 40%. E mantém o valor da condenação, porque é ainda compatível. Era a única pretensão recursal do reclamante, não era, doutora? Não, horas extras que eu pretendo sustentar. Tem um tempo à disposição aqui que ele pede que está sendo... Só lhe dou a palavra, doutora. Boa tarde a todos. Parcial, né? Sim. Em relação às horas extras, casos da Valorec já foram julgados aqui, é bastante conhecido por essa turma, em relação ao tempo de deslocamento entre a portaria e o local de trabalho onde é registrado o ponto. Nesse sentido, a única testemunha ouvida nos autos confirmou que o reclamante chegava na portaria, se deslocava até o vestiário, trocava de roupa, se deslocava novamente até o cartão de ponto e registrava. O mesmo ocorrendo em relação à saída de forma inversa. Por isso, deve ser reformado as horas extras, sentença, e
condenada e reclamada nas horas extras em relação ao deslocamento entre portaria e o local de trabalho. Pois não. Relatora? É questão de aplicabilidade aqui da norma coletiva e em detrimento da prova oral que não confirmou esses deslocamento. Minutos residuais. Então, eu estou... Vossa Excelência entendeu não provados, né? Exatamente. Segunda votante. Integralmente de acordo com a relatora. Eu também proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutora. Obrigada, boa tarde. Eu alterei para botar por torneio parcial. Realmente faltou a palavra parcial. Imparcial. Já coloquei. Processo número... Já foi. Os doutora Emília já acabaram. Já passou. Tenho certeza. Né? Pois é, estou fazendo revisão. Não tem mais, não? Não. Da minha sala? Sustentação, não. Ah, tá. Apenas se tem algum inscrito na sala de sessão, mas não tem, não. Agora, sessão de relatora, desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Processo número 29 da pauta, RO 10.780-19. Está presente o doutor Cristiano Carneiro pela reclamada. Processo número 29 da pauta. Eu peço à relatora que lê a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto por Raimundo Costa. Preliminarmente, acolho a arguição de cerceamento de defesa e determino o retorno dos autos à origem para que seja ouvida a testemunha cuja oitiva foi indeferida e, em seguida, seja prolatada nova decisão quanto à produção de prova pericial e quanto ao mérito, como se entender de direito em ambos os casos. Quem arguiu foi Vossa Excelência? Não, foi o reclamante. Então, lhe dou a palavra. Excelência, o juiz julgou com base na prova dos autos. Essa questão aqui é de relação de emprego. As duas testemunhas, altamente contraditórias do reclamante, infirmaram depoimentos inverídicos por um caso até relativamente simples. Esse reclamante era um empreiteiro de Tubulão. Foi assim durante anos. Ele próprio admite isso na peça de ingresso. Juntou no PJE os contratos de empreitada e, no final, disse que era empregado. O juiz produziu a prova, viu duas testemunhas da empresa e duas testemunhas da reclamada. E, ao final, acertadamente, concluiu pela inexistência de relação de emprego nesses casos. Não há motivo para se voltar a esse processo para ouvir uma terceira testemunha, data máxima vênia do voto da relatora. Entendo aqui que esse caso ele reflete mais uma insatisfação pessoal do reclamante devido à crise que assolou toda a construção civil aqui de Belo Horizonte, que durante anos a fio trabalhou na condição de autônomo e com a retração do mercado veio ele, inclusive o filho, que é mencionado na equipe dele, uma pequena equipe, filho, vizinho, às portas do Poder Judiciário para dizer que agora eu sou empregado da CLT ganhando R$10.000. De 5 a 10 mil reais. É esse o ângulo da coisa. Um eventual volta, entendo eu, data máxima vênia, que não vai alterar a sentença. E o juiz está aqui, ele está livre para decidir da forma, como melhor entender com base na prova produzida dos autos. E mais, é da tradição desse tribunal manter as sentenças de primeiro grau, no caso onde o tema debatido é a relação de emprego, discussão de vínculo empregatício, onde o juiz sentenciante, em primeira instância, consegue avaliar muito bem o posicionamento das testemunhas, das partes, quanto da produção de prova oral. Data máxima vênia, peça-se a rejeição do preliminar e, se dentrar o mérito for, a rejeição do recurso como um todo. Relatora? A juíza de primeira instância, ao decidir sobre a existência de vínculo empregatício, deixou de reconhecê-la, pois, abre aspas, a prova testemunhal restou dividida, dando a ensejo a conclusão de que não provados os fatos controvertidos. Ora, data vênia do entendimento adotado na origem, a prova requerida e indeferida poderia alterar o deslinde da questão. Então, por isso que eu estou mantendo... Eu também. O juiz é livre na apreciação da prova, mas não é livre para ficar deferindo ou indeferindo prova. Eu acho gozado. Impede a parte de produzir depois disse prova que a prova foi dividida. dividida. Depois diz que não foi provado.
Então, eu, data vênia, acompanho a relatora, o terceiro votante. Também acompanho. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto da relatora. Obrigado, boa tarde. Processo número 62 da pauta, RO 12.084-43, 2014. Há dois advogados presentes, doutor Nelson Silva pelo reclamante, doutor Alexandre Jorge pelas reclamadas. Número 62 da pauta, 12.084. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Mesma coisa que o anterior, anulando para matar o fim. Conheço dos recursos interpostos, acolho a preliminar arguida pelas reclamadas para anular a sentença e determino o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual com a oitiva de uma testemunha do reclamante, de duas testemunhas da reclamada, devendo ser proferido novo julgamento como se entender de direito, prejudicados os pedidos de reforma de mérito e da sentença. 12.084, né? Quem está pelo reclamante? Sou eu. Eu lhe dou a palavra, porque o advogado da reclamada só vai querer a palavra se houver eventual voto divergente, não é isso? Correto, excelência. Boa tarde, senhor presidente. Só quanto à tese de cerceamento, tá, doutor? Sim, senhor. Boa tarde, senhor presidente, demais desembargadores, representantes do MP, demais colegas. Data vênia da proposta de voto da ilustre relatora, o reclamante, nesse caso especificamente, não entende legal, justo, necessário a nulidade da sentença para retorno à origem e novo julgamento. E por quê? Eu acho que, nesse caso, a matéria tem que ser analisada sob o prisma do qual a prova deveria ou não ser utilizada, mas sim pelo que a reclamada pretendia provar com a testemunha. É o seguinte, o recurso deixou bem claro que a não outiva das testemunhas da empresa a prejudicou em 2 pontos. Ela elenca no recurso ordinário que poder do reclamante para contratar pessoal e poder do reclamante para autorizar o pagamento de despesas da sociedade. Quer dizer, para mim está delimitado que, voltando à origem, ela quer fazer essa prova. Acontece o seguinte, com o depoimento pessoal do preposto, essas 2 questões ficaram exauridas. Vejamos, eu peço vênia para citar um trecho do depoimento do preposto. Abre aspas. Que para a admissão de empregados da primeira reclamada foi utilizada uma empresa parceira do grupo, na parte de recrutamento e seleção. Que a decisão para contratar empregados era tomada pelos gestores do grupo, o reclamante, bem como pessoas acima e abaixo dele, que algumas contratações deveriam necessariamente passar pelo crivo do senhor Luiz Gustavo. Fecha aspas. Ora, doutos julgadores, percebe-se, pois, que o reclamante não era responsável pelas decisões de contratação, pois as decisões eram tomadas por gestores, além de, em alguns casos, passar necessariamente, repito, pela pessoa do senhor Luiz Gustavo. Além dessa questão do depoimento do preposto, temos a prova documental, que ressalta que somente os empregados da área comercial da Tracbras, que é a primeira reclamada, passavam pela aprovação do reclamante, onde o reclamante era responsável, mas também ele era responsável pela área comercial do negócio da Massey Ferguson. Com relação ao outro ponto, que o RO pede a nulidade positiva das testemunhas, seria o poder do reclamante para autorizar o pagamento de despesas da sociedade. Novamente, eu me reporto ao depoimento do preposto, que disse, peço vênia, aspas, que o reclamante não fazia movimentação financeira de qualquer das reclamadas, que o reclamante não podia tomar qualquer decisão, vender, gravar, dar em garantia, etc.,
de bens sem anuência de pelo menos mais de um diretor. Fecha aspas. Bom, como se isso não bastasse, outros jogadores, o contrato social demonstra a limitação dos poderes do reclamante, que sozinho sequer poderia solicitar um cheque, muito menos assiná-lo. A reclamada não trouxe aos autos qualquer documento que comprove que o reclamante sozinho tenha tomado alguma decisão que seja uma obrigação para a empresa. Posto isso, eu acho que a gente, nesse ponto de vista, no entendimento do reclamante, deve-se considerar todo o processado como um todo e não simplesmente a negativa do juízo de primeiro grau de ouvir mais testemunhas após ter colhido o depoimento das partes. E em todo esse processado, nos deixa claro que o recurso ordinário das recorrentes pretendiu se provar exclusivamente fatos já exauridos pelo depoimento pessoal das partes, principalmente do preposto. Então, não há que se falar em cerceamento de defesa. De fato, data máxima vênia seria uma prova inútil, até porque o depoimento das testemunhas, como sabemos, ele não pode se sobrepor ao que já está confessado pelo preposto. Assim, entende o reclamante correta a decisão, quem deferiu a produção de provas testemunhais por ocasião da IJ, embora ainda não houvesse a interposição do presente RO, obviamente, onde é discutido, o qual colocou uma pá de qual na questão, quando em seus fundamentos da preliminar de cesseamento de defesa, foi a questão de consignar em que ficou prejudicado, o que gostaria de provar com essas testemunhas. Termino aqui requerendo o não acolhimento da preliminar, devendo a sentença ser mantida, data vênia da proposta de voto da ilustre relatora. É o que sustenta e se requer. Relatora. O doutor juiz de origem indeferiu a produção de provas testemunhal sob o fundamento de que os depoimentos das partes traziam elementos suficientes para delimitar a controvérsia. Só que ele se esquece que ele estava fazendo prova não só para ele, mas para o tribunal também. Até para o TST. Então, para o TST também. Então, o que ele fez? Ele ouviu as duas testemunhas do autor e não deixou ouvir nenhuma da reclamada. Então, não tem como. Mantenho minha proposta de voto. E eu, data vênia, eu consultando o recurso, eu estou verificando aqui que a empresa diz o seguinte: a oitiva das testemunhas levadas pela reclamada se fazia necessário, está errado aqui, se fazia necessário, está escrito, se fazia necessária para se fazer a devida contraprova às alegações da autora quanto à existência de vínculo de emprego, principalmente para contextualizar e esclarecer as incongruências dos depoimentos do próprio autor e suas testemunhas, bem como para colher elementos probatórios a favor das reclamadas para fundamentar um eventual recurso. Então, data vênia não tem essa delimitação sugerida da tribuna. Eu acompanho a relatora, terceiro votante. Também. Proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Processo número... Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. 63 da pauta, RO 12.136-87, 2013. Está presente doutora Juliana Lotte, pelo reclamante. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. Preliminarmente, suscito de ofício a nulidade da sentença por ausência de fundamentação em relação ao deferimento dos pedidos número 2 e 3 da petição inicial e declara a nulidade da sentença em relação aos termos específicos. No mérito, nos termos do artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 4 do novo CPC, e da fundamentação, indefiro os pedidos de condenação da réu, pagamento de horas extras, além da sexta diária, em razão do labor em turnos ininterruptos de revezamento, e de 2 horas e 15 minutos extras por dia a título de horas à disposição, pedidos números 2 e 3 da petição inicial. E provejo parcialmente o do recurso da reclamada para autorizar a dedução dos valores quitados a título de horas in itinere a partir de junho de 2011, conforme se apurar pelos contra-cheques acostados aos autos, assim como ao apelo do reclamante,
para condenar a ré ao pagamento adicional noturno relativo às horas trabalhadas em prorrogação à jornada noturna, com reflexos em aviso prévio, 13º salários, férias mais 1/3 e FGTS, sem os 40%, por não ter havido pedido específico. Em atendimento ao artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declaro que tem natureza indenizatória os reflexos do adicional noturno deferido em férias indenizadas mais 1/3 e no FGTS, mantidos os valores arbitrados à condenação e às custas processuais por compatíveis. Com a palavra, doutora. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar falando sobre a questão do reflexo das verbas deferidas na multa de 40% da FGTS. A sentença de primeira instância entendeu que não seriam cabíveis esses reflexos pela ausência de pedido expresso, porém, data vênia, eu quero ressaltar aqui que a referida multa é apenas acessória à verba principal, que é o próprio FGTS, sendo que, havendo o pedido expresso no sentido de incidência dos reflexos no FGTS do reclamante, implicitamente há o requerimento de incidência também na multa, considerando a forma de dispensa, né, do reclamante. Por isso, neste aspecto, a gente entende que deve ser reformada a sentença e a proposta de voto ser revista a proposta de voto da ilustre relatora para se fazer incidir os reflexos das verbas também na multa do FGTS. Com relação ao dano moral pleiteado na inicial, esse dano moral foi pleiteado com base nas condições de trabalho extremamente precárias às quais estavam submetido o reclamante. A testemunha ouvida na audiência de instrução foi categórica ao afirmar que não havia sequer água potável aos empregados na balança localizada na mina da Mutuca, na reclamada. E que era necessário que os empregados que trabalhavam naquele local pedissem águas aos caminhoneiros que passassem pela balança. E que essas questões foram tratadas junto aos superiores e que jamais foram atendidas. Então, a gente entende que a sentença é contrária à prova dos autos e pleiteia a reforma. Relatora. No tocante à indenização por danos morais, conforme esclarecido pelo julgador de origem, a prova oral restou dividida no aspecto, de modo que o autor não logrou desincumbir-se do ônus de provar suas alegações. No tocante à multa de 40%, não tem pedido específico, por isso que eu estou indeferindo. A minha divergência é quanto aos 40%. Eu entendo como dito na tribuna, ainda mais depois que os 40% passaram a ter que ser depositados. Eu acho muito preciosismo, ainda mais no processo do trabalho, exigir que o pedido especifique o percentual de 40%. Então, eu estendi a condenação a esse percentual. O desembargador Milton Tibal vai ter que desempatar. Eu acompanho Vossa Excelência nesse destaque. Eu fico vencida e faço adequação. Então, deu-se provimento lá no fim, antes de ir em atendimento, você já põe FGTS barra 40%. É só tirar aqui, ó. Mas tem outros reflexos que Vossa Excelência, além desse que Vossa Excelência deu agora, os da sentença a gente tem que acrescer. Em atendimento ao artigo 832. Você tira o parêntese e põe num lugar barra 40%. Tá. Eu corto esse 6, 40%. Isso. Uhum. Pela esposa, nós temos... Mas aqui na sua conclusão você não fala que destino você dá ao recurso do reclamante. Tá aqui no final, ó. Assim como, porque eu falo, eu vejo parcialmente, assim como... Vírgula. Aí depois você fala, estendendo o percentual ao percentual de 40%, os reflexos no fundo de garantia já contemplados na sentença de primeiro grau.
Então, vai ficar fundo de garantia barra 40%, vírgula, estendendo ao percentual de 40% os reflexos no fundo de garantia já contemplados na sentença de primeiro grau, vencida a relatora quanto a tal extensão. Então, fica proclamado esse resultado. Boa tarde, doutor. Obrigada, excelência. Boa tarde. Número 42 da pauta, ROPS 11.024-43-2016. Está presente, doutor Flávio Garcia, pela reclamada. Peço à relatora que leia a conclusão do voto. É o 11.024? 11.024. Conheço o recurso final interposto. No mérito, dou o provimento parcial ao apelo para reconhecer a estabilidade da gestante, condenando a reclamada à indenização correspondente ao pagamento do salário, acrescido de férias mais o terço constitucional, 13º salário e multa do FGTS com a multa de 40%, desde a dispensa até o término do período estabilitário. Deverá reclamar também retificar a data de saída na CTPS da autora, constando o dia do término do período estabilitário, no prazo de 10 dias, após ser intimada para tanto, sob pena de multa diária de R$100. Invertidos os ônus da sucumbência, condeno Verona Veículos Limitada ao pagamento das custas processuais no importe de R$450, face ao valor arbitrado à condenação de R$15.000. Essa é a minha proposta de voto. Com a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor doutor desembargador-presidente, colenda turma, nobres julgadores. Foi um recurso ordinário interposto pela reclamante para reverter a sentença de primeiro grau, né? Acontece que a reclamante, ela não foi desligada imotivadamente. Ela foi desligada num processo que a empresa estava se encerrando. A empresa vendeu seu imóvel, vendeu sua concessão e encerrou todos os contratos de trabalho. O que ela pleiteia, na verdade, basicamente na reclamatória, é a reintegração ao trabalho. Acontece que desde a data do desligamento, a data final do vínculo do emprego, né, ou seja, ao término do aviso, até a data do ajuizamento da inicial, ela recebeu as verbas rescisórias e recebeu o seguro-desemprego. Recebeu tudo isso, pediu e recebeu. E na audiência de instrução e julgamento, foi proposto pela reclamada a reintegração imediata, porque apesar das atividades fim estarem encerradas, a empresa está ativa para pagamento de dívidas bancárias e para encerramento da contabilidade. A reclamante negou, a reclamante não quis ser reintegrada. Na verdade, não é não querer, ela não demonstrou interesse. O que ela queria era a indenização pelo período que ela já havia recebido o benefício. Ela recebeu o benefício do INSS e queria ser indenizada também com salários atrasados por um período que não trabalhou. É esse o ponto que a brilhante sentença de primeira instância focou. Na verdade, os indícios de má-fé. Além disso, a prova documental juntada pela reclamante é bastante frágil. O processo eletrônico e foram juntadas algumas cópias cheias de rasura, quando poderia ter sido juntado o original. Mesmo assim, elas são colisivas. Quando você pega o cartão da gestante, nós temos ali no campo observações, ultrassonografia morfológica feita em 30 de maio de 2016. Constava que a reclamante estava com 21 semanas e 2 dias de gestação. Se a gente regredir essa data para o dia para tentar obter a data base da gestação, nós vamos encontrar o dia 2 de janeiro de 2016. Teoricamente, dentro do aviso prévio, porque o vínculo se encerrou dia 21 de janeiro. Só que, nos próprios documentos acostados pela reclamante, nós temos aqui, na gravidez atual, DUM, a sigla DUM é data da última menstruação, dia 2 de janeiro de 2016. Ao lado desse campo, o médico preenche sim ou não, com relação à dúvida se a gestante tinha, de quando foi a última vez que ela menstruou. Se a gestante tiver 0,1% de dúvida, assinala-se o campo sim, que ela tem dúvida da última menstruação. No caso, assinalou-se o campo não. Ela não tinha dúvida que menstruou no dia 2 de janeiro de 2016. Como pode ela ter engravidado e menstruado no mesmo dia? Além disso, esse exame morfológico, que é o mais preciso que existe, tem 14 dias de margem de erro, porque foi realizado durante o segundo trimestre da gestação. Bom, 14 dias para trás é impossível ela ter engravidado, porque ela menstruou no dia 2. 14 dias para frente
nós temos aí o período infértil da mulher. É o período em que não ocorre ovulação e somente em casos raros, como, por exemplo, um óvulo ficar preso ao útero, ocorre a gravidez, a gestação. Então, é muito pouco provável que tenha sido realizado nesses dias. A data mais correta seria dia 16, com a extensão de 14 dias de margem de erro, ou seja, faltando 5 dias para o encerramento do vínculo de emprego. Além disso, se a gente puder verificar que o vínculo se encerrou dia 21, nós temos 5 dias do dia 16 ao dia 21, que é o período fértil, e 9 dias do dia 21 ao dia 30, que seria o mais provável, depois do encerramento do vínculo do emprego. Então, a data mais provável da gestação, da concepção, é posterior ao encerramento do vínculo do emprego. Aqui existe aquela discussão do indúbio pró-operário, que foi causada primariamente pelas provas paupérrimas acostadas aos autos, pelas provas que deixam tanto os defensores quanto as partes e os julgadores em dúvida. Então, toda a conduta da reclamante foi realizada de má fé. Primeiramente, ela esperou receber a última parcela do seguro-desemprego para poder ingressar com a ação trabalhista. Em segundo momento, durante a audiência, imediatamente a reclamada solicitou a proposta de reintegração, que foi de pronto negada. Não demonstrou interesse, afirmou, inclusive consta na ata da audiência, que ela disse que só aceitaria ser reintegrada caso recebesse a indenização de dias que não trabalhou, e recebeu o seguro-desemprego e a verba rescisória. Em último instante, a gente tem aí provas colisivas, né? Nós temos uma ecografia obstétrica, que diz que a gestação era de 7 semanas da ecografia, no dia 15 de fevereiro. Essa data não bate com nenhum outro exame e diz que está documentado com 4 fotos, que também não foram acostadas aos autos. Inúmeros outros exames suplementares poderiam ter sido acostados, não foram. Parece aqui que o juiz de primeira instância, ele analisou não só os caracteres objetivos, como também o subjetivo. Claro que se a gente for analisar somente o objetivo, temos a súmula 244, STE, nós temos OJs, nós temos o ADCT, o artigo 10, inciso 2, a linha B, nós temos dispositivos que garantem a gestante a estabilidade no emprego. Só que essa estabilidade não foi nem objeto de renúncia, não existe renúncia, ela não renunciou ao seu direito, ela não demonstrou o menor interesse e agiu com má fé. Foi por isso que o juiz de primeira instância inovou e considerou que ela, então, perdeu a sua possibilidade de ser reintegrada pela estabilidade provisória. Justamente porque, se você juntar todas as provas, toda a conduta, a negativa em audiência, que não demonstrou recusa, mas falta de interesse em ser reintegrada, e o fato de que o benefício social que foi recebido, inclusive, pelo INSS, juntamente com a verba rescisória, deu sustentação para ela no momento em que ela não estava trabalhando, inclusive desligada, como todos os outros 80 funcionários da empresa, dão aso para que a sentença de primeira instância seja mantida. É por isso que nós pedimos o improvimento do recurso. Muito obrigado. Relatora? Bom, na realidade, estamos tentando proteger não só a maternidade, como também a nascitura e a infância. E nós temos a tese jurídica prevalecente número 2 desta Corte. Então... Eu, Data Vênia, eu estou mantendo a sentença, mas não pelos fundamentos dela. Eu quero, mais uma vez, insistir no seguinte: a Constituição da estabilidade não é a partir da concepção, é a partir da confirmação da gravidez. E a primeira notícia de confirmação que a gente tem aqui é um exame de sangue, vamos aceitar para esse efeito, datado de 4/2/2016. E a essa altura o contrato já estava rescindido. Então, por esse fundamento, porque os outros, doutor, do ponto de vista ético, está tudo certo, mas a jurisprudência do TST nos impede de acolher as teses empresárias sobre os outros fundamentos. Certo. Então, por esses fundamentos, é que eu, Data Vênia, estou negando o provimento ao recurso. Desembargador Altibal. Vou acompanhar Vossa Excelência na divergência. Eu fico vencida e Vossa Excelência é relator. Então, manteve-se o recurso, mas não pelos fundamentos da... Aí, depois... Você vai ter que redigir, né? Manteve a sentença, né, Vossa Excelência? Não, eu continuo. Eu sou o redator. Ao redator. Tá. Negou-se provimento ao recurso, viu, doutor? Número 8 da pauta.
Processo RO 10. Segunda opção. Hein? A primeira ou a segunda opção? Não, eu não Acho vi. que é a primeira. Está escrito, está escrito. É porque você tem de aprender a mexer com o computador. Eu já aprendi. Qual que é? É o 8 da pauta, RO 10.221-38, 2016. 10221. 10221-38. Está presente o Dr. Bruno de Araújo, pelo reclamante. Mas realmente aqui é engraçado, não tá. Tá eu fiz a opção, mas não saiu. Né? Então. Tá, mas leia a primeira, eu tenho quase certeza. Conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante Leonardo Bruno de Oliveira. No mérito, dou provimento parcial ao apelo para: a. Declarar nula a dispensa e determinar a reintegração do reclamante ao emprego com o mesmo salário e em atividades compatíveis com as anteriormente realizadas na empresa, observando as restrições elencadas no relatório médico. Deverão ser restabelecidos os benefícios anteriormente concedidos, incluindo plano de saúde, se for o caso. Por inválida dispensa sem justa causa, procedem os pedidos de pagamento dos salários vencidos desde a data da dispensa até a efetiva reintegração, e 13º salários, férias mais 1/3, FGTS e vale-refeição, referentes ao período. Para o cálculo, deve-se levar em conta o último salário mensal. O valor do FGTS deverá ser depositado na conta vinculada do obreiro, em face do restabelecimento do vínculo empregatício. Autoriza-se a dedução do valor recebido a título de aviso prévio indenizado e multa de 40%. Determino ainda a retificação da CTPS do autor para que seja excluída a data da baixa. B. Condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20 mil. Aí declaro as parcelas que têm natureza indenizatória, juros e correção monetária na forma da lei das súmulas e... que mais? Invertidos os ônus da sucumbência, condena a reclamada ao pagamento das custas processuais no importe de R$1.000, face ao valor hora arbitrado à condenação de R$50 mil. Essa é a minha proposta de voto. O senhor está por quem, doutor? Pelo reclamante. Então o senhor aguarda uma eventual divergência? Sim, senhor. Eu, como segundo votante, estou de acordo. Também estou de Desembargador acordo. Tibau? De acordo. Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Há uma inscrição feita na sala de sessão, no processo número 7 da pauta, RO 10.179-83, 2016. Está presente doutora Ludmila Oliveira, pelo reclamante. Peço à relatora que leia a conclusão. 10.179. 179. Conheço o recurso ordinário interposto por José Coelho Martins Elias. No mérito, nego provimento ao apelo. Está com a palavra, doutora. Boa tarde a todos os ilustres julgadores. Venho até essa corte em nome do recorrente José Coelho Martins para sustentar as razões do recurso ordinário interposto perante esse tribunal, tendo em vista a sentença proferida pelo julgador de primeira instância, a qual decidiu pela inaplicabilidade da responsabilidade solidária ou subsidiária da Estola do Brasil. No entanto, é mister ressaltar que este não é o posicionamento que vem sendo apresentado pelos excelentíssimos julgadores de primeira instância, em casos idênticos ao trazido neste momento a esse tribunal, vez que tem sido concedido o vínculo direto com a recorrida Estola do Brasil, eis que preenchidos os requisitos do artigo 2º e 3º da CLT. Ainda que o vínculo direto com o recorrente tenha sido firmado pela recorrida IRNAS, Indústria e Comércio Limitada, essa prestava serviço de forma exclusiva para a recorrida Estola do Brasil, que era quem fornecia todas as ferramentas para a prestação de serviço, bem como quem enviava a programação semanal dos serviços, conforme acostada a este recurso, mediante prova emprestada do processo 10.29913 de 2016, 503-180-181, onde eram trocados e-mails sobre as solicitações semanais feitas pela recorrida Estola do Brasil, deixando clara, assim, a subordinação do recorrente às ordens dadas pela recorrida Estola do Brasil.
Ora, se o recorrente fabricava produtos segundo moldes, desenhos e especificações da recorrida Estola do Brasil, sendo estes produtos pertencentes à atividade principal desta, devendo manter sigilo e obrigação de não reprodução e comercialização, por óbvio se verifica a terceirização do serviço, se não o mínimo a quarteirização. É cristalina a súmula 331 ao elencar as possibilidades de terceirização lícita, a qual este contrato de trabalho não se enquadra, aplicando-se assim, conforme o item 1 da mesma súmula, o vínculo direto com a tomadora de serviço e, consequentemente, sua responsabilidade solidária. Assim, caso ainda entenda este tribunal não se tratar de um caso de subordinação direta, que seja reconhecida a subordinação estrutural, uma vez que o recorrente se encontrou inserido na dinâmica do tomador de seus serviços, o que independe ou não de receber ordens diretas, mas acolhendo estruturalmente sua dinâmica de organização e funcionamento e, consequentemente, sua responsabilidade solidária, aplicando-se assim a súmula 331 e seu item 1. Por fim, caso entenda essa Corte não haver vínculo direto com a tomadora de serviços, que seja aplicado o item 6 da mesma súmula 331, responsabilizando subsidiariamente a recorrida Estola do Brasil. Assim, pugna pela reforma da respeitável sentença, eis que, em razão da exclusividade na prestação de serviços, com o fim do contrato de trabalho entre as recorridas, a recorrida Irnas Indústria e Comércio Limitada se viu obrigada a fechar suas portas, não arcando sequer com a verba rescisória de seus empregados. Assim, conforme já comprovada a responsabilidade da recorrida Estola do Brasil, vislumbra o recorrente tal condenação como a única possibilidade de receber seus direitos, eis que incontestes. Obrigada. Relatora. No caso em tela, caracteriza-se contrato de facção de caráter comercial em que a contratante pactua com o terceiro fornecimento de produtos acabados industrializados, sem interferir no processo de produção deste, ou dar ordens aos empregados do contratado. A compra de peças pela segunda ré produzidas pela primeira ré não se confunde com a intermediação de mão de obra, nem com a terceirização de serviços, não se caracterizando ilicitude de terceirização. Por isso, a minha proposta de voto. Eu vou pedir vista. Fica adiado para a próxima sessão. Obrigada, Excelência. Qual o número que é esse? É o 10179. Da doutora Camila já terminaram. Agora a terceira. Agora eu dou. Agora, doutor Bozão. Você aprende a me obedecer agora. Sala de sessão, relator. A relação de emprego, hein? Desembargador. Sala de sessão, desembargador Bozon como relator. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Número 10 da pauta. RO 10.696-45-2015. Está presente o doutor André Brito, pela reclamada. Eu estou negando o provimento ao recurso obreiro e dando provimento ao recurso da empresa para julgar improcedente a reclamação. O senhor aguarda eventual divergência? Há divergência? Não, de acordo. Então, proclamo o resultado nos termos do meu voto. Muito obrigado. Boa tarde, Excelência. Essa sustentação. Essa sala de sessão. Agora eu te volto. Agora, doutor Milton. Então, fala para aquela atrasadona da Camila para ela voltar. Perdoa ninguém. Perdoa ninguém aqui, não. Doutor Milton, tem uma inscrição feita Na sessão. por internet e uma na sala de sessão Qual é o número? e um adiado. Depende da doutora Camila chegar. O primeiro é o 28 da pauta, o RO 11.140.36, eletrônico. O primeiro é esse que é a sustentação. Pois é, esse. 11.140-36. Não, esse é na ordem. E tem um outro que foi feita a inscrição na sala de sessão, o advogado está aqui presente, é o 17, que é o RO 10.619-34.
Você está tumultuando a sessão, como sempre. 10.619? O advogado está presente no 17 da pauta, relator desembargador Milton. RO 10.619-34/2016. Está presente o doutor Henrique Antônio Tavares, pela reclamante. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário da reclamada, no mérito, nego-lhe provimento. O senhor aguarda eventual divergência? Aguarde, excelência. Tem um recurso adesivo também nosso. Está negando provimento ao adesivo também? Onde tem? Ou não há notícia desse adesivo? Tem. Fala entre a jornada. Então o senhor vai sustentar sobre o adesivo? Está se negando provimento ao Vou adesivo. sim, excelência. Então eu lhe dou a palavra, doutor. Boa tarde, ilustres desembargadores, desembargadoras e representante do Ministério Público do Trabalho. O processo em questão aí é uma sucessão de fraudes por parte da reclamada. Fraude quanto a quem é o real contratante, fraude ao período do início do vínculo, fraude à jornada de trabalho proposta. A empresa, inclusive, junta documentos que depois ela mesma fala que não está correto, como, por exemplo, ela junta um TRCT, usando como base de cálculo para calcular uma rescisão falsa, o salário de 880, e na contestação ela mesma assume que é R$3.000 o salário. Alega que a reclamante estava recebendo seguro-desemprego, não juntou documento nenhum, completamente inverídico. E, além disso, o único propósito do recurso adesivo é que, apesar da brilhante sentença da juíza, entendemos que não existia essa hora de alimentação. A prova disso, juntada aos autos, são as declarações de que existiam mais de 100 funcionários da empresa. A empresa não tem folha de ponto, não juntou qualquer folha de ponto. A própria testemunha da reclamada admite que não tem folha de ponto. Uma das testemunhas da reclamante assinou por 2 vezes e depois nunca mais assinou. E era o ônus que era da reclamada falar que tinha folha de ponto, o controle dessa jornada, para provar, por exemplo, o horário de almoço que ela alega que tinha, coisa que não está aprovada. Então, por descumprimento de obrigações que eram ônus probante da reclamada, a gente entende que ela tem, sim, esse direito à percepção do horário de alimentação que ela não recebia, como bem colocado por algumas das testemunhas que, inclusive, presenciaram em datas de pagamento, ela alimentando e trabalhando no mesmo horário de trabalho. Então, é uma coisa mais que, ao meu ponto de vista, provada. Esse é o entendimento. E o que a gente pleiteia é a majoração, a incorporação, que foi a única coisa não deferida, na condenação. Relator? Primeiramente, como disse a eminente revisora, também está sendo conhecido o recurso adesivo e negado provimento. No tocante ao vínculo de emprego anterior ao que está anotado, as empresas admitem que a reclamante foi contratada. Me parece que o que 5 de maio. O advogado quer é horas intrajornada. Só. Quanto ao adesivo. O juiz valorizou a prova oral, que demonstrou o intervalo intrajornada era gozado regularmente pela reclamante. E assim nós prestigiamos a decisão de primeiro grau. Há divergência? Não. Minha parte, não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutor. Agradeço a atenção, bom trabalho. Acabou, né? Não. A outra inscrição, que o advogado não veio, é o 28 da pauta, RO 11-140-36-2016. Inscrito o doutor Flávio Neri, pelo reclamante. Há divergência? Não. Não. Então, proclamo o resultado nos termos do voto do relator.